Bom dia, irmãos e irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente na vida, no trabalho de cada um de vocês, na casa de cada um de vocês. Deus seja louvado, que Deus abençoe a cada um com sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é infinita, meus irmãos. Basta que a gente, todos já sabem, tenhamos fé. Eu vou ler Lucas 20, que fala sobre a autoridade de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, essa noite eu tive uma insônia. Nossa, quase. Não dormi nada. Deu uma insônia, não sei porquê. Não passei nervoso, não tive sono. Eu assisti tudo que é programa que tem. Para assistir, eu tive assistindo na Rede Vida e na Rede Aparecida. Até que fechou. Mas olha, se eu dormir uma hora e meia foi muito. Eu vou falar sobre a autoridade de Jesus. Num dia em que ensinava o povo no templo e anunciava a boa nova, vieram os sumos sacerdotes com os escribas e anciãos. E lhes falaram assim: dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes: eu também vou fazer-lhes uma pergunta. Respondei-lhe. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: então, por que não cresces nele? Se ao contrário dissemos dos homens, todo o povo nos apedreja, porque está convencido de que tudo João era profeta. Responderam-lhe então, não sabiam de onde ele vinha, que não sabiam de onde vinha. Jesus lhe disse: pois eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Os lavradores homicidas. Começou então Jesus a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a depois a um dos lavradores e partiu em viagem por muito tempo. No devido tempo, enviou aos lavradores um servo, para que lhes dessem sua parte na colheita. Mas os lavradores o espancaram e os despediram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo, mas também a este espancaram, insultavam e despediram de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, feriram igualmente a este e o expulsaram. Disse então o dono da vinha, o homem da vinha, que fazia? Mandarei meu filho querido, talvez o respeita. Mas os lavradores, ao vê-lo, disseram entre si: é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. Arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Que fará com eles o dono da vinha? Voltará, exterminará com esses lavradores e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram: isto não pode acontecer. Mas Jesus, fitando neles o olhar, respondeu: então o que significa isso que está escrito? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra principal. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Nessa mesma hora, os escribas e os sumos sacerdotes quiseram prendê-lo,
mas tiveram medo do povo, é que haviam compreendido que era para eles que Jesus tinha dito aquela parábola. O imposto devido a César. Começaram a vigiá-lo e mandaram espiões que se fingiam de justos para o surpreenderem alguma palavra e puderem entregá-los às autoridades e ao poder do governador. Fizeram-lhe essa pergunta: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que não tratas as pessoas segundo as aparências, mas ensinas nas verdades o caminho de Deus. E nós, permitindo ou não pagar, e nós, nos é permitido ou não pagar imposto a César. Mas Jesus percebeu a astúcia deles e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que nele traz? De César, responderam. Replicou-lhe Jesus: Pois bem, devolvei a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não conseguiram surpreendê-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados com sua resposta, ficaram calados. Os saduceus e a ressurreição. Aproximando-se então alguns dos saduceus, os quais dizem que ressurreição não existe, fizeram-lhe essa pergunta: Mestre, Moisés nos prescreveu que se um homem casado morrer sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva, para dar uma descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem filhos. O segundo e depois o terceiro tomaram a viúva como esposa. Todos os 7 morreram do mesmo modo, sem deixar filhos. E finalmente morreu também a mulher. Pois, bem na ressurreição, de qual desses será sua esposa? Pois os 7 tiveram como esposa. Respondeu-lhe Jesus: Os filhos deste mundo têm poder, têm mulher ou marido. Mas os que forem considerados dignos de ter parte no outro mundo, na ressurreição dos mortos, não têm mulher nem marido, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, o próprio Moisés o declarou no Egito, no episódio da sarça ardente, quando fala do Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus dos mortos, e sim dos vivos, pois para ele todos vivem. Alguns escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não mais ousaram fazer-lhes pergunta nenhuma. O Messias, filho de Davi. Perguntou-lhes: Como podem dizer que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: O Senhor diz a meu Senhor: Sente-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos embaixo dos teus pés. Se Davi o chama de Senhor, como pode ser seu filho? Os pecados dos escribas. Como todo o povo o escutava, disse Jesus a seus discípulos: Desconfiai dos escribas, que gostam de andar com longas túnicas e de ser cumprimentados nas praças, que procuram nas sinagogas as primeiras cadeiras e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram os bens das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão um castigo mais severo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor.